Bem-vindo ao Papo de Ciência, o podcast da Casa da Ciência, e hoje estamos aqui com a Raíssa. Bem-vinda, Raíssa. Obrigada. Nós vamos conhecer um pouco aí sobre a graduação da Raíssa, como ela escolheu a graduação e que ponto acadêmico ela está hoje. Bem, Raíssa, vamos começar aqui assim a nossa conversa. Eu tive lendo o seu currículo, dei uma boa olhada nele e vi que você fez biomedicina. O que chamou a atenção? O que foi assim que falou, nossa, essa que vai ser a minha carreira? Estou muito feliz por estar participando aqui com vocês hoje e contar um pouquinho dessa minha trajetória acadêmica e profissional. Assim, eu estava refletindo esses tempos sobre isso, o que me trouxe até aqui, né? Eu sempre fui uma criança que gostava muito de ler revista científica e entender o porquê das coisas. Por que chove? Quem que fez a lâmpada? Então, isso já foi me motivando a querer descobrir o porquê das coisas. E conforme o ensino fundamental e o ensino médio, eu vi que eu gostava da área da saúde. E eu queria fazer alguma coisa que pudesse impactar direta ou indiretamente a vida das pessoas. E aí, nas opções de curso, o que me chamou a atenção na biomedicina foi isso. Foi essa ampla gama de oportunidades que eu poderia atuar fazendo essa graduação. Então, eu entrei em 2012, eu fiz a biomedicina na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, na UFTM. E a graduação lá na universidade, ela, claro, foi voltada para a parte de análises clínicas, só que eu também tive a oportunidade de iniciar a pesquisa básica. E foi muito assim, a graduação foi uma porta de início mesmo, onde eu pude desbravar várias áreas. Então, a minha primeira iniciação científica foi com o departamento de química, e onde eu desenvolvi um protótipo para identificar o tipo de veneno de cobra. Então, assim, que poderia ajudar num diagnóstico mais rápido e eficiente para tratar esses pacientes nesses acidentes com esses animais. E a minha segunda iniciação foi na parte de biologia molecular, mais voltado para a parte agrícola. Então, a gente queria desenvolver, era em parceria com a Embrapa na época, um controle biológico, um controle natural para pragas de milho. Então, foram duas pesquisas que me voltaram um pouco mais para a parte de desenvolvimento biotecnológico. E aí, quando eu saí da graduação, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer agora? E ainda me faltava assim, um conhecimento mais robusto na parte da ciência. E aí eu comecei a pesquisar o que talvez eu não tenha desbravado tanto na faculdade que eu poderia desbravar mais para frente. Foi aí que eu cheguei em Ribeirão Preto, que eu vim para cá fazer aprimoramento, era o nome, hoje eles falam especialização, durou 1 ano. E eu escolhi o Hemocentro de Ribeirão Preto, porque eu queria entender um pouco melhor como que funcionava um banco de sangue, como que era a parte da hemoterapia na região de Ribeirão Preto e no Brasil. Foi bem legal isso daí que você trouxe, né, pra gente, um pouco da sua trajetória, né? E você começou a falar uma coisa lá no início que foi para mim um ponto bem interessante, né? A questão quando você era criança e pegava essas revistas mais voltadas para ciência, creio que tipo super interessante, para saber mais, que são revistas assim que ao mesmo tempo trazem um lado da ciência com uma linguagem simples, né? Que acaba sendo um atrativo para as crianças, né? E que ao mesmo tempo instiga essa curiosidade, como você falou que você tinha, né? E foi bem legal aí quando você estava falando da sua trajetória, que deu para perceber o quanto essa curiosidade na sua graduação ela fez parte, né? Porque assim, a gente tem aquela noção muitas vezes, quem faz biomedicina vai trabalhar muito mais análise clínica e tal, e você fazendo aí essas duas iniciações científicas, né, acabou exatamente o que? Mostrando, não, olha, são assuntos até
bem distintos, vamos falar assim, né? Uma, você trabalhou com essa questão da identificação de peçonhas de serpentes, né? E na outra com lagarta do cartucho, né? Então, quer dizer, você viu que tinha um mecanismo ali que você queria entender um pouco mais, né? No caso da sua faculdade, ela estimulava vocês, assim, a terem, vamos dizer assim, esse gosto pela pesquisa, né? Esse aprofundamento na área de pesquisa? Sim, a UFTM, eu acho que ela era muito voltada, assim, para, a gente fala os principais pilares, né? O que você vai fazer a sua graduação, o que ela pode te proporcionar em termos profissionais. Então, assim, a gente teve uma base muito sólida com a parte de análises clínicas e essa parte da pesquisa. E era até difícil, era bem concorrido conseguir essas vagas, porque a minha graduação na época eram 4 anos, hoje eles aumentaram 1 ano a mais. Então, até ampliou um pouco a grade curricular, colocar outras disciplinas. Mas, na época, assim, 4 anos, gente, passa voando, né? Uma loucura. E foi até difícil, assim, conseguir, mas eles incentivavam muito. Justamente para a gente ter essas opções em aberto, né? E conseguir aproveitar nesse período da melhor forma, para quando você terminasse, escolher qual que é o seu caminho. É o acadêmico? Não, é o profissional? Mas dentro da parte de análises clínicas, quais áreas você pode trabalhar? Então, a gente tem diversas áreas, né? E, então, eles incentivavam muito, sim. Incentivavam a participar de congressos, divulgação de trabalho. Então, foi uma experiência... Eu falo que eu entrei um pouco... Todo mundo entra, né? Muito crua, né? No mundo da graduação. E passa realmente muito rápido. Então, você tem que aproveitar ao máximo as oportunidades que vão aparecer. Eu fiz 2 coisas bem distintas de iniciação. Eu dei monitoria com a parte de entomologia. E, então, assim, eu quis aproveitar ao máximo para ver de mais perto o que realmente, na hora que eu terminasse, o que eu gostaria de seguir. E aí eu decidi seguir essa parte da hemoterapia, que foi o que me chamou a atenção. E esse desejo, né, de dar resposta a essa parte dessas doenças, né, que acometem a população brasileira e mundial. Quando você vem aqui para o Hemocentro, né, que você começa a ter esse primeiro contato com como funciona um banco de sangue, toda a, vamos falar assim, a mecânica envolvida nesse processo, né, de doação, de captação de doador, no nosso caso aqui, de pessoas que têm problemas ali hemolíticos e acabam ali procurando, né, a nossa instituição em conjunto ao HC, foi muito parecido com aquilo que você imaginava ou de repente a teoria que você teve na faculdade te mostrou uma coisa, mas a prática era maior? Como é que foi isso? Olha, foi muito interessante, porque uma coisa que eu senti falta depois que eu saí da graduação foi entender mais as instituições, como que funciona todo esse processo de qualidade, esse processo de auditorias, de ter protocolos bem estabelecidos. Então, assim, quando eu vim para cá, e não posso se negar que o Hemocentro é realmente uma referência nacional, foi muito importante nesse sentido, de entender desde a captação daquele doador até o produto final, né? Até entregar essa bolsa de sangue, essa plaqueta, esse plasma para o paciente. Então, assim, foi um choque bom. Entender assim, eu tenho o seu conhecimento, e a hora que você vai para a prática clínica ou na parte de laboratorial de bancada, aparecem coisas que você às vezes viu na literatura, um caso, e nunca mais, que você aprendeu ali pontual. Mas aqui é uma escola, então você vai colocar realmente em prática o seu conhecimento e estudar quando o conhecimento que você adquire não é o suficiente para dar uma resposta e apresentar um bom resultado, né? E aqui, no caso, um bom produto para o paciente final.
O legal do Hemocentro, ele está junto com o Hospital Escola do HC, né? Ele acaba atraindo um público, né? Que não é, vamos dizer assim, um usuário comum de um hospital. Sempre é um problema diferenciado que acaba sendo enviado para a gente. E isso, muitas vezes, é até um desafio para os profissionais envolvidos, né? E também para os laboratórios, que muitas vezes tem ali que solucionar esse quebra-cabeça que está surgindo ali, né? Para dar ali um melhor conforto, para dar uma devolutiva para o paciente, né? No seu mestrado, o que você trabalhou nele? Bom, quando eu saí aqui do aprimoramento, né, eu ainda senti falta disso, de continuar a minha educação, né, acadêmica. Então, eu comecei o mestrado com a professora doutora Fabiola Traina. O nosso objetivo foi avaliar pacientes oncohematológicos, pacientes com neoplasias mieloproliferativas, BCR-ABL negativas, e avaliar se algumas mutações elas poderiam impactar no desfecho clínico, impactar na evolução desse paciente e ter um melhor diagnóstico para essa coorte, para esses pacientes tratados aqui na instituição. Então, foi um trabalho muito bom para mim, porque nesse momento eu comecei a ter um contato maior com os pacientes e a entender assim que essa dificuldade, às vezes, do paciente querer ou não participar de uma pesquisa, entender toda a parte burocrática também dos documentos necessários para você conseguir fazer uma pesquisa desse porte, tratar essas amostras, porque são muito preciosas. Então, quando você tem essas amostras, você fazer o melhor uso delas, como armazenar essas amostras, o que você pode tirar o máximo e ampliar a sua pesquisa. Então, para mim, foi uma experiência de 2 anos muito boa. Quando eu entrei no mestrado, infelizmente veio a pandemia, então eu peguei um período aí da pandemia, mas ao mesmo tempo, como eu desenvolvi uma parte dentro dos protocolos para dar resposta ao nosso objetivo principal da pesquisa, eu fiz um exame chama de citogenética, e a professora Fabiola me permitiu fazer a parte da análise da citogenética desses pacientes. E isso para mim foi muito bom, porque eu consegui, com essa experiência, ir trabalhar um período no Hospital de Barretos, na parte de citogenética. Então, eu acho assim que a pós-graduação abre muitas portas. E para mim, eu consegui tanto ter uma experiência acadêmica como profissional com o que eu desenvolvia na pesquisa do meu mestrado. Legal. Você tocou num ponto aí que a gente sempre repete aqui quando a gente tem nossos entrevistados que trabalham em especial com humanos aqui no HC, né? A gente sempre bate na questão do conselho de ética, que todas as pesquisas são aprovadas por um conselho de ética, todas as pesquisas têm que ser aprovadas pelo paciente, o paciente tem que querer voluntariamente participar, né? Então, tudo isso é uma coisa que é sempre muito bem documentada. Sem essa documentação, não vai para frente o mestrado, não vai para frente o doutorado ou uma publicação decorrente disso. Isso é um ponto sempre importante que a gente sempre retoma aqui, tá? Mas assim, entender um pouquinho melhor, né? Vamos ver se eu entendi a respeito aí do seu mestrado, seria mais ou menos o seguinte, né? Você tinha lá os cânceres hematológicos, né? E que a gente tem aí, o público em geral tem uma ideia meio errada que câncer é tudo igual, né? E não é bem assim, a gente sabe que são vários tipos de câncer e mesmo dentro de alguns tipos similares de câncer, vamos falar assim, existem mutações genéticas que podem agravar ou não aquele estado. Então você estudou esse ponto, seria mais ou menos isso? Isso mesmo. Então a gente focou assim, para as neoplasias mieloproliferativas, a Organização Mundial da Saúde, a gente já tem 3 mutações que são definidoras do diagnóstico. Essas neoplasias são as clássicas, que foi as que eu trabalhei, polissemia vera, trombocitemia essencial e mielofibrose primária. Para
Para essas 3 classes, a gente tem as mutações principais, que é JAK2, calreticulina e MPL. Porém, a gente sabe, e vários outros trabalhos já mostraram isso, que você pode ter outras mutações que predispõem a esse fenótipo principal. Então, a gente quis estudar isso. Dentro dessa nossa coorte, nós selecionamos duas mutações e avaliamos, fizemos, né, toda a parte de identificação se esses pacientes tinham essas mutações ou não e como isso influenciou a parte clínica, né? A evolução da doença. Então, a gente ampliou um pouco o leque, tirou das mutações principais e avaliou essas outras que poderiam predispor à neoplasia. De certa forma, entenderam melhor o que estava no entorno da doença, né? Já tinha lá o núcleo, olha, eu sei que essas mutações causam, mas o que pode agravar, o que pode beneficiar a pessoa não ter uma forma mais severa, né? Vocês foram dando esse tipo de caracterização. E agora no seu doutorado, né? O que você está trabalhando? O que você está trazendo aí de novidade, de conhecimento para essa área hematológica? Então, agora no meu doutorado, eu tive um espaço aí no mestrado para o meu doutorado. Quando eu finalizei meu mestrado, eu tive a oportunidade de trabalhar no Hemocentro, na parte no laboratório de terapia celular, que foi muito bom para mim, porque eu tive um contato direto com esses pacientes que recebem transplante de medula óssea. E nesse período eu vi que eu precisava finalizar minha formação acadêmica. Então eu comecei o doutorado. Eu tive o prazer novamente de ser orientada pela professora doutora Fabiola Traina, com coorientação da doutora Thalita Costa. E o meu trabalho é um braço de um trabalho maior, que é financiado pela Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias para o Sistema Único de Saúde. E agora eu estou trabalhando com pacientes com doença falciforme. E o que nós queremos avaliar com esses pacientes? Avaliar a hematopoese clonal. Que é importante ressaltar também que nós estamos no Brasil. A maioria das grandes publicações, nessas grandes revistas, é com uma população europeia, né? E aqui no Brasil nós somos uma população miscigenada. Então, como que é essa doença aqui no nosso país? Porque muda, tem essa diversidade. Então, entender como é a doença aqui no nosso país, no nosso centro, e dar resposta para a nossa população. Esses estudos da Europa ajudam a direcionar e para a gente ver o que esses outros pesquisadores estão fazendo, né? E conseguir verificar aqui no nosso país, né? Que é importante. Bem, Raíssa, a nossa população brasileira, né? A gente sabe que é uma mistura, né, de populações de outras regiões, né, vindas aí pelo processo de colonização do nosso país, ou às vezes contra a vontade, nos casos aí relacionados à escravidão e tudo mais. Mas nós vemos que nós temos toda essa mistura. E nos estados brasileiros, às vezes você tem um estado onde tem, olha, uma predominância mais europeia, o outro uma predominância mais indígena. Como que ficam esses dados, que são dados aí, às vezes, vamos colocar assim, provenientes de populações mais isoladas, comparado com esses dados aí para cada estado brasileiro? Então, a nossa pesquisa, como eu disse anteriormente, ela essa parte que eu faço é um braço, né, uma pesquisa maior. E para tentar responder isso, a gente tenta parceiros em outras regiões, para ter um número maior, um N maior de pacientes participantes. Então, a gente tenta colocar outros estados, ter essa conversa com as outras universidades ou outros centros que gostariam de participar. Nem sempre isso é possível, tá? Só que assim, quando a gente finaliza a pesquisa, a gente vai ter a publicação dos nossos dados. Então, assim, talvez vai ficar faltando esse resultado de entender melhor dentro das regiões
ter um N maior, então isso já abre para continuar essa pesquisa. Então, e ao mesmo tempo você chama a atenção. Então você está chamando a atenção para um dado aqui. Se tiver vai estar faltando informação, mas aí você consegue vincular com outros centros de pesquisa para ampliar esse N e ter uma caracterização mais fiel da nossa população. E no caso, você falou, né, que a sua pesquisa ela é um braço, né? Aí, você sabe mais ou menos quantos outros pós-graduandos também estão aí pegando outros pedaços, vamos dizer assim, dessa grande pesquisa? Se tem mais centro de pesquisa ali trabalhando em conjunto? A parte que eu vou desenvolver é a parte de citogenética molecular desses pacientes. A gente tem uma parte de sequenciamento de nova geração, que é uma outra aluna. Aí tem uma parte de um aluno que vai fazer toda a caracterização clínica desses pacientes. Somando, eu acho que dá uns 5, mais uns 5 alunos envolvidos nesse projeto. Qual laboratório? A gente está falando tanto dele. Que laboratório você está trabalhando? Como é que é esse laboratório aí? Sim, eu sou aluna de doutorado pelo Programa de Oncologia e Terapia Celular do Hemocentro de Ribeirão Preto. Eu trabalho no laboratório de hematologia, que fica dentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Como eu disse anteriormente, a minha professora é a doutora Fabiola Traina. Então, eu desenvolvo a parte da minha pesquisa lá. O que me facilita, porque na parte de recrutamento desses pacientes, de acesso a essas amostras, como tem um atendimento nos ambulatórios, fica mais fácil a logística para eu conseguir pegar a amostra, já levar para o laboratório e iniciar o processamento desse material. Bem, Raíssa, é muito legal isso, a gente vê primeiramente, né, mostrar esse lado do SUS, que às vezes tem muita gente que critica sem conhecer a fundo toda essa parte de pesquisa, toda essa parte voltada ao paciente, né, é muito legal ver uma pesquisa tão engajada sendo feita, né, e trazendo essa devolutiva para a população, né, mas vamos lá, agora que você está aí, fechando o seu doutorado, né? Já está aí iniciando, pegando esses dados. Se você pudesse voltar para aquela Raíssa que de repente queria algo na área biológica e foi estudar na UFTM e falar alguma coisa para ela, o que você falaria para ela? Eu falaria que ela está no caminho certo, que ela fez ótimas escolhas, aproveitou as oportunidades que apareceram e aprendeu muito com elas. E não escolheria diferente, para seguir com convicção que os resultados e as oportunidades vão aparecer e aproveitar elas. Bem, Raíssa, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade novamente e até uma próxima vez. Bem, gente, até mais. Tchau, tchau. Tchau.